Então, gente, vamos para mais um vídeo. E dessa vez a gente vai estar falando de política internacional e política externa. Então já comenta aí, deixa o joinha e vamos para o vídeo. A gente tem que entender alguns conceitos relacionados para poder entender melhor como que os países se movimentam no cenário internacional. A principal orientação e o norte que o país promove, como que o país quer que os outros países o vejam dentro do cenário internacional, a gente vai chamar de geopolítica. As ações e orientações que esses países vão promover. Eu quero que eles me vejam como uma potência militar e tenham medo de mim. Eu vou agir de maneira que eu faça acordos econômicos. Eu vou apoiar tal país na sua independência, por exemplo, algum território que se tornar independente, então eu vou apoiar, vou ser contrário a outro. Algum país está anexando a outro. Você a favor e contrário a quem dentro do cenário internacional? O que eu vou fazer? Todas essas orientações, logicamente, dependem do governante que a gente tem. Então, a política é a linguagem própria de atuação dos estados nacionais. Lembrando que esses estados nacionais aí que eu estou falando, estados com letra maiúscula, forma como a sociedade se organiza politicamente, estabelecendo a sua forma de governo. É através dela que essa instituição manifesta seus interesses e orienta seus programas. Dessa forma, é preciso pensar no projeto de cada estado e nas relações que ele vai estar estabelecendo com os outros. Então isso vai fazer com que a gente entenda melhor o que é política externa e a política internacional aí. Então vamos lá. Política externa pode ser definida como as ações de determinado estado voltadas para o ambiente internacional, promovendo os interesses nacionais. Assim está em oposição à política interna, já que essa é orientada para as relações fora de suas fronteiras. Nesse aspecto, o governo de cada país cria um conjunto de políticas públicas que direciona suas ações políticas. Então, esse conjunto, essas ideias todas que os países vão estar tomando é aquilo que eu disse no início. Quais são as ações que eu vou fazer em relação aos outros países? Se eu tenho, por exemplo, os Estados Unidos invadindo o Iraque, como eu tive lá em 2003, qual vai ser o meu posicionamento em relação a isso? Você contra? Você a favor? Vou ficar neutro? Vou ajudar? Vou atrapalhar? O que isso vai me beneficiar? Certo? Então, cada país tem a sua ação política internacional para poder se desenvolver tanto economicamente quanto politicamente frente aos outros países. A política externa de um país pode ter objetivos concretos ou abstratos. Entre as metas objetivas destacam-se negociações e acordos comerciais. Já as metas abstratas são encontros e aproximações simbólicas. Alguns exemplos de ações promovidas pelas políticas externas de um país são as visitas oficiais de um presidente indo para um outro país, encontros de ministros, participação em organizações internacionais, como a ONU. Vamos debater aqui o que os nossos países em conjunto podem fazer em relação ao meio ambiente. Vamos discutir aqui propostas para se acabar com o desemprego, sei lá, coisas que os países vão entrar em comum acordo para talvez até trabalharem junto no futuro quanto a alguma coisa, quanto a algum interesse. Vamos promover uma ajuda humanitária a um país subdesenvolvido que esteja passando uma necessidade gigantesca. Vamos aqui, as relações comerciais, que são relações concretas, vamos aqui promover um acordo comercial na forma de um bloco econômico. Como, por exemplo, o Brasil, que esqueceu o seu programa nuclear, junto com a Argentina, em prol da criação de um bloco econômico que reunisse tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Paraguai e o Uruguai lá no seu início, formando assim o Mercosul. E assinando o Tratado de Assunção, que foi o tratado que criou o Mercosul, no Paraguai, como efeito simbólico, já que Argentina, Brasil e Uruguai foram os países que detonaram o Paraguai durante a Guerra do Paraguai, para mostrar que agora todos esses países são amigos. Então, tem todo um simbolismo abstrato e concreto para que a gente promova essa política externa. Política externa é essa também, que não é só bloco econômico que foi criado. Por exemplo, os BRICS. Os BRICS não são blocos econômicos, mas é um acordo entre países que não forma um bloco econômico, não forma,
que é o Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, mas que são os países em desenvolvimento, que possuem economia em crescimento e que são ali países que estão saindo de uma condição econômica muito baixa, que a gente podia chamar de subdesenvolvido, e rumando para uma economia altamente desenvolvida. Então, por que não pensarmos em estratégias de crescimento conjunta? E aí foi pensado aí vários encontros entre os líderes desses países para ver como seria o andamento de negociações futuras para que esses países pudessem estabelecer talvez acordos comerciais. Atualmente, o nosso governo ele se afasta dos BRICS em prol de uma aliança maior com os Estados Unidos, já que um dos maiores acordos comerciais que o Brasil possui é com a China, que faz parte dos BRICS, e que o Brasil está se afastando em prol de uma aliança maior com os Estados Unidos. O que vai acontecer no futuro em relação a isso? Que a China atualmente é o nosso maior parceiro comercial. Mas o que vai acontecer no futuro, aí só o futuro vai dizer. Bom, há um debate sobre o grau de influência dos elementos internos de um país, como o seu governo, em sua política externa. Vide o seguinte, às vezes, o que um chefe de Estado esteja fazendo na política interna do país pode ser observado com maus olhos por outros países. Como, por exemplo, a gente está vivendo num período de quarentena devido a uma pandemia mundial. E aí o que ocorre? Dependendo das ações dos nossos governantes, a gente vai ser visto de maneira legal ou não por países pelos governos de outros países. Por exemplo, eles não estão exatamente se cuidando por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Então, olha só, vamos fechar as fronteiras para esse país aí principalmente. Vamos deixar de comprar algumas coisas com esse país porque pode vir contaminado. Então, algumas coisas podem fazer com que a gente enxergue de uma maneira não tão legal o outro país. E os governos veem isso e fazem ações em relação a isso. Aqui, considerar a política externa como também uma política de Estado é definir que o debate estabelecido com a comunidade internacional deve ser pautado em interesses nacionais. Isso significa que os valores não são pautados de acordo com o governo que rege o país em determinado momento, mas sim em questões mais duradouras para a nação em si. Então, por exemplo, a aproximação com os Estados Unidos e o distanciamento da China atualmente é algo que os governantes estão pensando de uma maneira duradoura que seja benéfico para o país. Se vai ser benéfico ou não para o país, a gente não sabe. É a estratégia que o governo está direcionando. Mas bem, a gente tem que ver também fatores históricos, quem é o governante atual do outro país, para a gente ver se esses acordos estabelecidos vão ser ou não válidos e se os futuros governantes vão continuar sendo mantenedores dos acordos que foram tratados anteriormente. Porque o direcionamento político de cada país muda. E aí acontece um distanciamento ideológico, talvez, com um outro país que antes era um aliado muito grande. Ou a gente pode ter, o governo tá nem aí com essa ideia de ideologia, mas está ali focado no comércio. Se o comércio entre os países está sendo frutífero e está dando vantagens comerciais, a gente está tendo desenvolvimento econômico, o que o outro país esteja fazendo no seu território, em termos de ideologia política, não vai ser da minha conta. Depende, obviamente, da cabeça do governo que a gente vai estar escolhendo, né? Porque a gente escolhe o nosso chefe de Estado, esse chefe de Estado vai escolher ministros, e esses ministros, cada um, vão ter as suas ideias, vão botar essas ideias em pauta para serem debatidas, e eles é que vão estar conversando diretamente, o ministro de Relações Exteriores vai estar conversando diretamente com os ministros de outros países, esses encontros de ministros que a gente já disse anteriormente. Então, a política internacional é aquela relacionada com dinâmicas envolvendo sistemas políticos estrangeiros e outros atores do cenário internacional.
Geralmente engloba organizações internacionais, integração regional, relações em torno da segurança internacional e fatores globais e transnacionais. Não está direcionada, portanto, para o interesse de um Estado específico, mas sim para a comunidade global. Então, diferente da política externa, a política internacional vai ser o quê? Vai ser eu pensando em conjunto com a comunidade, em prol da comunidade internacional. Eu não estou pensando no meu estado, no meu país apenas, eu estou pensando num cenário maior. Estou fazendo acordos entre outros países para me organizar politicamente para toda uma região, por exemplo. Merecem destaque as organizações internacionais, entidades multilaterais que atuam na regulamentação e negociação de coalizações globais. O maior exemplo que a gente tem disso é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que ela foi criada basicamente para isso, para que cada país pudesse ter voz dentro do cenário internacional e fazer com que as coisas que estejamos promovendo sejam para todos. Surge uma necessidade de legitimação do relacionamento entre diversos países do mundo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é a principal agente de cooperação internacional. Existem ainda outras importantes entidades no âmbito internacional, com organizações militares. E a gente tem a OTAN, que foi criada durante a Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a gente tem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente tem as reuniões do G7, do G20, o G7, no caso, os países de maior economia do mundo, que vão estar direcionando a economia, o norte da economia mundial. Bom, a ONU, ela possui um sistema que engloba 6 órgãos principais, organizações também, né? Agências especializadas, fundos, programas, comissões, departamentos e escritórios. Eles têm autonomia para estabelecer suas metas e orçamentos, mas atuam em conjunto para fornecer assistência humanitária em diversas áreas. Então vocês viram aí a diferença basicamente entre política externa e política internacional? Só para a gente relembrar, política externa é definida como as ações de determinado Estado voltadas para o ambiente internacional pelos meus interesses, pelo interesse do país. A política externa do Brasil ele vai estar fazendo em prol do Brasil. E a política internacional é relacionada com a dinâmica envolvendo sistemas políticos estrangeiros e outros atores no cenário internacional, englobando organizações internacionais, integração regional, relações em torno da segurança internacional. Então eu estou pensando de maneira conjunta algo bom para todo mundo. Na política externa eu estou pensando em algo bom para mim. Na política internacional eu estou pensando em algo bom para todos. Deu para entender? Bom, acredito que hoje a gente deu uma entendida aí nesse lance de política externa e política internacional. Vale uma pesquisa aí do que é geopolítica, tá? Para poder entender melhor aí as orientações. Até porque em outros vídeos a gente vai estar trabalhando as orientações e ações de outros países em cenários históricos específicos, como por exemplo o momento de Guerra Fria, para poder entender as ações que os países faziam em cada um dos momentos. Valeu?